Bem-vindos de volta. Regressamos à conversa com o Luís Bravo e vamos olhar precisamente para a época dos resultados que se aproxima. Luís, o que é que esperas, o que é que poderemos esperar desta nova época de resultados? Os analistas já estão a esperar aqui uma travagem nos lucros. O que é que vem aí? Eu julgo que vai ser curioso observar dois efeitos, assim de uma forma mais simples. Obviamente que há mais, mas eu olharia para estes para já. Primeiro, obviamente que as épocas de resultados também dependem muito da forma como são geridas as expectativas dos analistas e é assim também que devem ser medidas. Há um que tem a ver com a forma como elas vão bater as estimativas ajustadas dos analistas que foram reavaliando os lucros por ação que as empresas norte-americanas fizeram até agora, não é? Tenho alguma curiosidade porque dá-me a sensação que as empresas americanas podem ter sido mais protegidas ou o resultado pode ser ligeiramente até melhor do que antecipado, no sentido que entre um cenário de desastre e um cenário de abrandamento há uma diferença sempre que deve ser tida em consideração. Julgo que o setor da banca, por exemplo, pode vir a trazer novamente aqui algumas surpresas favoráveis. Depois, há uma segunda curiosidade, essa sim que me parece que será do interesse dentro daquilo que é o alinhamento do tema, que tem a ver com o resto do ano, ou seja, quando as empresas dizem o que é que acham que vão fazer durante os próximos trimestres. É curioso porque nós neste momento vivemos com um nível de incerteza elevado dentro do mercado, com variáveis, umas delas são mais ou menos controláveis e que já vamos nos apercebendo têm a ver com a inflação, outras delas que são muito menos geríveis têm a ver com os preços das matérias-primas e que estão subjacentes em cenários geopolíticos, aquilo que normalmente os mercados foram-se tornando imunes durante muitas vezes, foram imunes no Brexit, foram imunes em outras intervenções militares do passado, mas esta que pode trazer, de facto, uma ascensão do proteccionismo muito superior àquilo do que nós estamos habituados a ver e de que forma é que as empresas americanas vão ajustar isso nos seus compromissos com o futuro. Já para não falar da perca de rendimento disponível das famílias, que falámos aqui no ponto anterior, que também podem ser interessantes. A questão engraçada no meio disto tudo é que nós, quando olhamos para aquilo que são os múltiplos de preço sobre os resultados de IPIs por ação, nós continuamos a ver as empresas com níveis muito atrativos. Quase que parece que apetece dizer que os últimos 3 meses deu um espaço para respirar em termos de fundamentais. Ou seja, técnico, já houve um rally chamado Relief Rally, portanto um rally de alívio nas últimas semanas, onde os mercados já vão começando a aproveitar, os investidores já vão começando a aproveitar algumas destas oportunidades, mas quando olhamos um bocadinho em termos de avaliações e múltiplos de preço, de facto não são assim tão desinteressantes, porque estamos a falar de mercados líquidos, sobretudo dos Estados Unidos, que é um mercado que ainda por cima parece sempre ter uma capacidade enorme de resiliência face àquilo que são os fatores de crise. Portanto, duas curiosidades, uma que eu acho que pode correr melhor do que as pessoas esperam, porque o ajustamento poderá ter sido já mais violento do que se esperava. Outra que tem a ver com os guidances, porque as empresas nos Estados Unidos costumam tomar cenários muito mais cautelosos do que o que é tradicional. E depois há esta questão dos múltiplos que nos faz pensar que às vezes nós somos habituados a incorporar as notícias como um cenário muito mais complexo do que aquilo que depois realmente é. Na realidade a economia continua a crescer. Se nós olharmos para uma série de números, vemos que a economia americana continua a mostrar bons sinais, portanto, não tão bons como nós esperávamos em janeiro, mas não é um cenário de recessão e isso pode de facto representar uma oportunidade para os investidores. Luís, mas deixa-me pegar exatamente nessa questão dos múltiplos, porque o que é certo é que, apesar dos múltiplos estarem melhores, mais atrativos, mas estão mesmo assim acima de qualquer média, seja média de curto, médio prazo, longo prazo, dos múltiplos de mercado. O que se justificava anteriormente pela questão de que havia muita liquidez no mercado, os investidores estavam bastante mais flexíveis a aceitar mais risco, mas agora que sabemos que essa liquidez vai desaparecer do mercado a prazo, achas que se mantém os fundamentos para nós estarmos a avaliar as empresas um pouco acima, cerca de 20% acima do que eram os múltiplos de médio e longo prazo? Os múltiplos, creio eu, pelo menos estão abaixo da média de longo prazo, pelo menos daquilo que me foi dado a analisar. Aquilo que eu acho é, neste momento, nós podemos ter um cenário extremo onde temos uma recessão.
Mas esse cenário extremo, a mim parece-me que é uma coisa que nós avaliamos agora porque temos um conflito a recorrer e porque temos sanções. Acho que as sanções até são capazes de ser mais complexas de gerir do que o resto, sobre o qual há incerteza. Agora, mesmo com a subida de taxas, mesmo com a subida de taxas que temos expectadas, nós continuamos a ver uma estratégia de saída por parte da Reserva Federal que é de soft, digamos, de soft exit, Portanto, não é um endurecimento fortíssimo da política monetária no espaço de 6 a 12 meses. Portanto, eu diria que as condições para os investidores adquirirem empresas e ainda assim conseguirem ter alguns retornos interessantes é nesta fase. Continua a ser interessante. Agora, obviamente que também vai depender da forma como forem feitos os guidance das empresas, porque se os guidance das empresas forem colocados de uma forma muito negativa, eu julgo que se calhar esse tempo pode vir a ser daqui a 1 ou 2 meses, não agora. Mas há temas interessantes que dependem muito, sobretudo empresas que dependam muito da resiliência e da procura interna dos Estados Unidos, por exemplo. Vou falar aqui, se calhar, do Russell 2000, das empresas constituídas do Russell 2000, podem ser empresas, acabar por ser empresas interessantes, que acaba por ser assim. E já agora ponho-te aí uma subpergunta, quais é que achas que são os setores que melhor outlook ou performance irão ter nos próximos meses e aqueles que pior performance vão ter? Onde existe mais risco, eu diria, se calhar, os cíclicos. Talvez, se tivermos um agravamento da crise, por perca do poder de compra, e aqueles que poderão ter maior resiliência, se calhar empresas que tenham maior exposição, não gostava tanto de ir pela questão dos setores, mas empresas que tenham forte exposição interna ao mercado interno dos Estados Unidos, acho que a banca pode continuar a surpreender de uma forma algo... Mas acho que faz sentido. Depreendo aí, talvez então, que estás mais otimista para o Russell 2000, que tem menos... Que tem mais exposição à procura interna norte-americana. Sim. Isto, obviamente, tendo em consideração que não temos nenhum cenário em que não temos uma escalada enorme ou incontrolável dos preços das matérias-primas. Portanto, é aquilo que nós chamamos de mapear para a incerteza, que eu acho que vai ser o trabalho mais importante dos investidores nos próximos meses. Luís, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Agradeço. Obrigado. Vamos agora passar para o número da semana e vamos destacar aqui os 310 mil automóveis entregues pela Tesla aos seus clientes no primeiro trimestre. Isto é mais um recorde por parte da empresa de Elon Musk. Apesar deste recorde na entrega de automóveis, a produção foi afetada devido aos problemas nas cadeias de abastecimento que persistem, mas apesar disto houve aqui um bom número por parte da empresa de Elon Musk. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. Que é exatamente Elon Musk. Nem combinado, não estava combinado. Não estava combinado, mas não apenas pela performance dos títulos da Tesla em bolsa, que foi a que melhor registro teve a semana passada dentro das grandes, mas por aquilo que Elon Musk decidiu e fez no início logo da guerra a leste, foi dar internet, criar internet para a Ucrânia, para a resistência, para o povo, e eu acho que isso está a fazer uma diferença muito significativa na forma como o país está a resistir, porque de outra forma provavelmente poderíamos não ter acesso a muita informação que passa no terreno e as forças também ucranianas poderiam não ter essa comunicação. E Elon Musk decidiu colocar o Starlink e disponibilizá-lo para a Ucrânia, e eu acho que isso foi fundamental e é de realçar, porque diz que o capitalismo é quase tudo mau, mas como este caso demonstra, não é. Um bom exemplo e que hajam mais. Exatamente. Sem dúvida. Obrigado, Marco. E chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Obrigado pela sua preferência, bons negócios e até para a semana.